Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma ameaça muito grande que está circulando lá nos Estados Unidos com o uso de criptomoedas, né? O governo Trump, vocês sabem, é um governo que se diz amigo das criptomoedas, mas ao mesmo tempo está havendo uma pesquisa para a regulamentação de criptomoedas para evitar lavagem de dinheiro. E o diretor do chamado FinCEN, que é o órgão responsável por isso lá nos Estados Unidos, está propondo algumas coisas que são absurdas. Ele quer proibir você usar carteira autônoma. É só isso que ele quer proibir. Ou seja, você pode comprar criptomoedas numa corretora autorizada lá nos Estados Unidos, você pode transacionar da sua corretora autorizada para outras corretoras, mas você não pode baixar essa moeda para uma carteira própria sua. E isso é um risco enorme, né? Porque isso, em última análise, deixa o governo em controle de todas as suas criptomoedas. Vamos entender esse caso aqui, como é que isso pode afetar o futuro das criptomoedas, e eu vou aproveitar e vou falar também sobre a Coinex. Vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex, então eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, se você quiser se inscrever lá na Coinex, é uma corretora muito positiva, muito boa, funciona lá em Hong Kong. O fato dela estar em Hong Kong significa que ela não precisa obedecer, por exemplo, as regras absurdas do Banco Central aqui no Brasil, então é uma vantagem nisso daí, facilita para você comprar e vender criptomoedas, mas eu vou falar mais sobre ela no final desse vídeo, tá? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que encontrei ela aqui na internet, mas trouxe para vocês porque eu acho muito importante isso daqui, é uma coisa muito sensível, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o governo americano vai trazer o Patriot Act para ativos digitais. O que é o Patriot Act? Então vamos lembrar, porque isso é legislação americana e a gente não tem muito conhecimento disso aqui no Brasil, né? O Patriot Act foi uma legislação antiterrorismo aprovada nos Estados Unidos em 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas, né? Eles viram que os terroristas que fizeram o ataque às Torres Gêmeas recebiam dinheiro de organizações no exterior, dinheiro que era feito de forma irrastreável. Então eles criaram uma série de regras para bancos e coisa e tal, e corretoras, para que o governo americano pudesse rastrear esse dinheiro e eventualmente impedir que um ataque como o ataque das Torres Gêmeas lá em 11 de setembro de 2001 tornasse a acontecer, né? E bom, então é uma série de regras para bancos, corretoras, casas de câmbio, esse tipo de coisa, né? E de novo, é uma regra americana. Mas aí sabe o que acontece? As coisas começam lá nos Estados Unidos e acabam sendo copiadas aqui no Brasil, né? Impressionante. Tudo quanto é lei, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, o pessoal aqui no Brasil copia. É impressionante. E sempre para pior, é lógico, né? Sempre a pior parte da lei, a mais autoritária, a mais devastadora para os negócios, o pessoal copia para cá. Mas enfim. Então, esse Patriot Act hoje é para bancos, só que está acontecendo justamente uma ideia de que o diretor do FinCEN confirmou que o Departamento de Tesouro do Scott Bessent está trabalhando numa nova Mixer Rule, né? O que é Mixer Rule? O que é Mixer? Mixer é um mecanismo de criptomoedas que é usado para você ter privacidade nas criptomoedas. Então, quando você quer mandar criptomoeda para alguém, um Bitcoin para alguém, por exemplo, mas não quer que fique registrado, lembra, o Bitcoin ele tem essa característica, todas as transações são públicas. Você mandou dinheiro do ponto A para o ponto B, fica registrado. Eu mandei dinheiro do ponto A para o ponto B. Todo mundo sabe que esse dinheiro passou por ali, né? Então é lógico, alguém que faça alguma coisa errada não quer essa ligação. Por quê? Porque, né, vai ser pego pelo governo, né? Então eles usam um mixer. Como é que funciona um mixer? Um monte de gente que quer mandar dinheiro para um monte de gente, manda para esse mixer, o mixer mistura esse dinheiro todo e manda para um monte de gente, de forma que, no final das contas, não tem como você rastrear de quem que veio o dinheiro de cada um no final das contas, né? Então, isso é uma maneira de você misturar essas moedas, misturar esse valor, e isso já é proibido desde a época do Biden. Tá? O Biden assinou o primeiro Mixer Rule, só que agora eles estão querendo fazer uma nova Mixer Rule, né? Eles estão fazendo um outro act, um outro Patriot Act Mixer Rule. É uma outra regra de mixer, uma outra proibição para mixer. O mixer já estava proibido, tá? Já estava proibido, tanto que houve até, inclusive, perseguição criminal de pessoas que tinham uma carteira com mixer e coisa e tal. Então agora eles querem fazer uma nova. E aí que é o mais problemático, porque no final das contas eles estão falando que o Mixer Rule atual não proíbe uma série de coisas que podem ser vistas como mixer, né? Então diz aqui, ó, que tem uma outra explicação melhor aqui, ó. Você distribuir ou agregar criptomoedas de várias pessoas, carteiras ou endereços. Então você pegar a sua criptomoeda de vários lugares e mandar para um lugar só, já é uma indicação de mixer. Eles já consideram isso mixer. Usar algoritmos ou códigos para coordenar uma estrutura de uma transação já é considerado ilegal. Dividir a criptomoeda para transmissão de criptomoedas através de uma série de transações independentes, ilegal também. Criar carteiras de uso único, com endereço único de contas para mandar criptomoedas através dessas carteiras e através de uma série de transações independentes, isso daqui é proibido agora. Eles estão planejando proibir isso também, né?
Então, ou seja, é uma situação bastante complicada realmente, porque basicamente você ter carteiras de uso único é uma das garantias de privacidade que você tem. Se você manda muitas transações para uma mesma carteira, né, isso pode ficar registrado como aquela sendo a sua carteira. Agora, o que muita gente faz para evitar isso? Você cria carteiras de uso único, cria endereços de uso único. E eles estão dizendo aqui que não pode usar mais isso aqui, não pode mais ser usado, tem que ter uma carteira perene, coisa e tal, ou seja, é uma limitação extrema de privacidade, esse tipo de coisa, né? E embora eu considere que, é lógico, ninguém quer ajudar terroristas ou traficantes de drogas, esse tipo de coisa, essas pessoas têm que ser pegas mesmo, mas o problema é que isso aqui vai pegar um monte de gente que não tem nada a ver com essas histórias, mas vai ser proibido de usar esse tipo de coisa porque o governo acha que é mais fácil pegar o terrorista desse jeito, né? Mais uma forma dele punir pessoas honestas por uma atividade criminal que elas não estão fazendo. E ao contrário, no momento que fizer isso daqui, para os terroristas, para o pessoal que faz negócio, eles continuam fazendo de outra forma. Eles dão um outro jeito de fazer a mesma coisa e continuam fazendo do mesmo jeito. Ou seja, é inútil para o propósito que eles se dispõem e atrapalha as pessoas, digamos, normais, as pessoas honestas que estão fazendo o negócio de forma honesta, né? Eles falam de outras práticas aqui que eles chamam de smurfing, né? Que smurfing que é você dividir o dinheiro em vários pedacinhos para fazer várias transações pequenininhas com aquele dinheiro, seria smurfing na visão deles e coisa e tal. Enfim, essa é a discussão que eles têm aqui. Então, esse é o problema. Primeiro, isso aqui ainda não é lei, tá? Ainda está sendo discutido no Departamento do Tesouro americano. Mas eu não tenho dúvida que em algum momento isso vai se tornar lei. E aí o que vai acontecer quando isso acontecer? Né? Você vai poder ter criptomoedas em corretoras autorizados pelo governo, mas não vai poder tirar esse dinheiro dessas corretoras. Então, para que serve a criptomoeda numa corretora que você não pode tirar o dinheiro dela para uma conta, para uma carteira sua, né? Eu sempre falo para vocês, inclusive quando eu falo da Coinex e coisa e tal, você tem que, você usa essas corretoras para trocar o seu dinheiro por criptomoeda, ou a criptomoeda pelo dinheiro, mas você tira a criptomoeda não, você não deixa guardado lá, isso não é o correto de se fazer, né? Enfim, esse tipo de legislação não é diferente de uma legislação que eles estão pensando em passar na Europa com o mesmo objetivo. E qual que é o alerta que eu deixo para vocês aqui? A gente sempre soube que esse período na história da humanidade em que você podia trocar moeda fiat, moeda estatal, por criptomoeda, era uma coisa passageira, é uma janela. A gente está no meio dessa janela agora. Quando surgiram as criptomoedas, antes dessas criptomoedas, você não tinha como transformar dinheiro fiat em criptomoeda, porque não existia criptomoeda. E isso vai durar durante algum tempo, e em algum momento você não vai conseguir mais trocar dinheiro fiat por criptomoeda no final das contas. As criptomoedas que você conseguiu comprar até ali, ok, você já tem elas, você já pode ter numa carteira particular sua, escondida, guardada e coisa e tal, mas você não vai conseguir comprar mais, a menos que você compre de outra pessoa que queira vender. Peer-to-peer você sempre consegue comprar, mas em exchanges não vai conseguir mais comprar. Então, assim, é o que eu falo sempre para vocês, tem que aproveitar esse pequeno período da história da humanidade, que vai durar algumas décadas, tá? Não vai durar muito tempo isso. Em algum momento, os governos vão dar um jeito de proibir você comprar criptomoedas ou criar tantas leis, tantas regulamentações que fica simplesmente impossível você comprar criptomoeda com valor. E ao mesmo tempo, como a criptomoeda tende a se valorizar, você vai chegar numa situação em que simplesmente não dá mais, você não consegue mais comprar criptomoedas com moeda fiat, né? Ou seja, isso daqui é realmente um problema sério para as criptomoedas no futuro. Por enquanto não temos esse problema, né? Bom, e de novo, se você quiser experimentar o mundo de criptomoedas, quiser comprar criptomoedas, eu recomendo a Coinex, é uma excelente corretora para quem está aqui no Brasil. Eu acho que ela nem funciona lá nos Estados Unidos, ela já tem essas restrições lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil funciona e é muito boa exatamente porque você não pode, você não precisa, ela não passa as informações suas para a Receita Federal aqui no Brasil, né? Vocês sabem, as corretoras que tem aqui no Brasil, elas são obrigadas a reportar absolutamente qualquer coisa. Você continua sendo obrigado a declarar as criptomoedas no imposto de renda pela lei brasileira, mas pelo menos a corretora não vai ficar falando tudo que você tem direto para eles lá, não vai indicar ganhos, esse tipo de coisa, né? Você que é responsável por declarar isso. Então vale muito a pena, tá aqui a Coinex, use o link na descrição desse vídeo para se inscrever na Coinex, eu vou deixar também o link de um vídeo em que eu explico como comprar aqui na Coinex, é muito simples, tá? Aqui tá em inglês, mas você pode vir aqui nesse globozinho aqui, ó, escolher português aqui, ele vai traduzir tudo para o português aqui, e você pode, aqui está com dólar também, você pode escolher o real aqui, o BRL é o real, e aí você pode vir aqui em comprar cripto, tem 3 opções aqui, negociação peer-to-peer, compra rápida ou transação de terceiros. Eu geralmente uso transação de terceiros aqui, uso a Guardian. Essa primeira que tem aqui, para mim sempre funcionou, nunca tive dor de cabeça, sempre consegui comprar sem problema aqui. Tem outras também que são boas aqui, ou você pode comprar também diretamente aqui na compra rápida também, pela própria Coinex, você consegue comprar aqui, paga com Pix para comprar criptomoeda, e da mesma forma você consegue fazer o contrário, né? Vender a criptomoeda também, vender as criptos que você tem e receber em real através do Pix também, né? Então, funciona muito bem.
é muito confiável, é uma corretora que existe desde os primórdios do Bitcoin, vale muito a pena. Vou deixar os links dos vídeos aqui para explicar como que você compra Bitcoin, vende Bitcoin, e também a técnica do DCA, do Dollar Cost Average, que é para você comprar Bitcoin sem a preocupação de, tô comprando no pico, tô comprando no topo, né, vai cair daqui para frente. Dessa forma você consegue comprar de uma maneira bem mais simples aqui, usando a própria Coinex para isso, né? E aproveita esse período, eu tô falando para vocês, esse período da história da humanidade em que você pode trocar moeda fiat, dinheiro estatal, por criptomoeda, vai durar um tempo, ainda tá durando. Ainda não acabou, essas leis aqui ainda tem alguma coisa ou outra que dá para contornar e coisa e tal, mas daqui a pouco acaba. Daqui a pouco quem comprou criptomoeda comprou, quem não comprou não compra mais, né? E aí, meu amigo, você vai ficar para sempre preso em papelzinho colorido garantido por honestidade de político, que são essas moedas fiat, real, dólar, etc.